estratégias de corrupção que já estão adotadas aí, incrustadas, infelizmente, no nosso mercado. Eu perguntei sobre o advogado porque essa é uma das estratégias. O síndico se junta lá com o advogado para protegê-lo, criar um escudo e uma estratégia, né, infelizmente, de tirar o dinheiro do condomínio. Quais são as principais práticas hoje que você tem o conhecimento, né, e como morador comum, que geralmente não vai para a Assembleia, que no final vai pagar o pato, né, de uma taxa extra, como ele pode se proteger? Doutora Flávia, vamos fazer um bate-bola. Contrato com empresa desconhecida no mercado, com preço superfaturado que ninguém conhece, a obra nunca termina. Não, fico nervosa, gente. Lembra aí uma. Deixa eu pensar. É aquele síndico que não faz uma triagem das empresas, de fato, leva lá aquela empresa do amigo e tal, porque vai receber uma propinazinha por fora. Exatamente. Desse daqui tem outra modalidade, uma versão dessa. Como é que é? Nem que ele não receba a propina, mas ele converte em outro contrato pessoal. Então, aquela manutenção de ar-condicionado, ele também agora vai ter que fazer a manutenção do ar-condicionado das empresas dele, da casa dele, da família dele. Essa eu vou parar. Aí vai de encontro com a doutora Flávia falou aqui em off também. Repita a pergunta que você me colocou aqui no ar. Se pode, né, doutora Flávia? Sobre um síndico que lhe consultou, e aí é muito comum, gente. Você pensa que não, morador, mas pasmem. Boa parte das empresas, infelizmente, para ganhar contrato, oferece lá o famoso 10%, o dízimo. Como foi esse caso aí que você falou aqui pra gente? Não, esse caso, para mim, foi emblemático. Primeiro porque era um síndico que, como o doutor Henrique falou, né? A gente não vê cara, não vê coração, não vê o bolso. E aí ele era uma pessoa, para mim, parecia uma pessoa muito decente, tudo. E aí ele me liga, Flávia, é porque eu fui fazer uma compra pro condomínio e tal, um negócio das tintas e tudo, e a empresa me ofereceu 10%. Assim, de cortesia. Você acha que eu posso receber ou isso é propina? Eu fiquei, como assim? Não, me explica um pouco, assim... Fala novamente. Porque, assim, como alguém pode pensar que isso não é propina? Porque ele deveria ter dito, não, você pega esses 10% e reverte para o preço final da compra. Por que você vai receber 10%? Agora, olha que sinuca de bico, porque o cara, além de ser corrupto, ele ainda me pergunta, né, para ver se eu convalido. Mas sabe, né, qual é a situação? Valida. É que muitas vezes, e agora a gente fala de uma dificuldade do mercado como advogado, o cliente ele quer passar a responsabilidade do crime para nós. Então, na hora que eu, como advogado, eu assumo e digo, não tem problema, a culpa é sua. Sim. Né? Bom, os sinais. Eu acho que o mais importante aqui é a gente demonstrar para você, morador, para você que é membro do conselho e para você também que é síndico, que atua de forma correta, né, e não está contaminado, né, por práticas, infelizmente, que estão sendo adotadas aí no mercado. Aí a dica vai para o morador primeiro, né, que não é do conselho, não faz parte da gestão, não vê prestação de conta, não vê nada. Quais seriam os sinais aí que mais se percebe, né, um indício, né, a gente não pode aqui afirmar nada, mas os indícios, os sinais onde o morador pode estar alerta, né, em estar atento com relação ao dinheiro que ele emprega todo mês com a taxa de condomínio. Assim, eu vejo quando o síndico ele não quer prestar contas ou ele dificulta a entrega da documentação, dificulta a entrega dos contratos, porque os moradores eles têm direito a ver os contratos feitos com o condomínio, né? Então, assim, quando ele começa a dificultar, é um indício muito forte. É um indício muito forte. Quando não termina a obra. Um cliente meu, Diego, ele contratou uma construtora para fazer um serviço. Aí essa construtora fez o serviço e aí disse, não, mas a gente tem que fazer um outro contrato para dar continuidade. Nisso, Diego, foram 4 anos de contratação da mesma empresa. Isso. E no final das contas, foi uma catástrofe, porque todas as obras não prestaram. Isso. Uma das obras era uma piscina, que tinha sido reformulada, revitalizada e tal. E eles fizeram de tal forma que colaram as cerâmicas por cima. Eu sei que a bicha não aguentou. Caiu pro subsolo. Tem uma enchente pro condomínio do lado.
Então, assim, a má contratação. E por que que era só essa empresa? Então, por que eu estou comentando isso? Porque quando você tem uma repetição da mesma empresa, da mesma empresa, da mesma empresa, é um ponto a se questionar. Por quê? Será que todas as vezes que foram feitas cotações, sempre aquela mesma empresa estava com o melhor preço? Não, doutor. E sempre é assim, sempre é uma grande obra. Não bastasse ela demorar, é uma grande obra. E o que é que acontece também? Outro sinal. É o seguinte, às vezes existe uma pequena obra, o jardim está precisando de um leve cuidado. Então eles deixam o jardim praticamente morrer para transformar um pequeno contrato numa grande obra, uma obra de revitalização de todo o paisagismo do condomínio. Eles deixam a infiltração dessa piscina destruir a estrutura para que vire uma grande obra que dure tempos e tempos, e sempre são feitos, nenhum com grandes empresas sérias de mercado. É sempre alguma empresa de um amigo que nunca acaba, que nunca termina, e vira sempre uma coisa, o condomínio ele vai se acabando, e a pessoa vai fechando contratos, e esse síndico ele tem urgência em fechar esses contratos. Para ele fazer uma assembleia de um tópico normal, ele não faz. Agora, para a assembleia, para aprovar grandes contratos e grandes reformas, é com ele mesmo. E quando ele não quer fazer nem essa assembleia? Quando liga para mim e fala assim, doutora Flávia, é porque eu quero reformar a quadra e aí eu queria saber se eu posso fazer a obra independente de assembleia. Aí gente, quanto é que é essa obra? É uma coisa assim, só ajeitar alguma coisa que quebrou? Não, a gente vai trocar, vai trocar tudo. Vai quebrar tudo e vai fazer tudo de novo. Aí fala para mim, aí eu falo, gente, olha, essa não é uma obra necessária e nem urgente. Porque tem aquela coisa de que... E aí eles querem se pegar nesse... Aí eu vou de contra a sua deixa agora, doutora Flávia. Como o morador, ele consegue, numa situação que eu vou narrar agora, o síndico é protegido ou acumulado com o advogado, né? Vai para a Assembleia já, a gente chama de carta marcada. Isso. Às vezes com a empresa de um amigo, até onde vai essas amizades, ou até mesmo parente, já me deparei com a situação de um conflito direto, né, de interesse. E o morador está lá vendo toda essa situação já com um pensamento, né, e pode até acontecer dessa forma, mas de forma correta, obedecendo o rito, né, a chamada da Assembleia de forma correta. Até que ponto o morador leigo ele consegue entender que aquilo está errado? Como ele pode se proteger? Com o que ele deve exigir nesse momento? Olha, eu indico para esses moradores que façam também uma cotação de mercado. Porque aí no dia da assembleia, eles vão poder apresentar uma outra empresa com um outro know-how para que se compare à empresa que está sendo apresentada pelo síndico. Agora, o problema, Diego, é que muitas vezes não tem essa pessoa no condomínio para ter essa preocupação. Isso. Para ter esse cuidado. Se tiver, se os condôminos se prestarem ao menos a ler os livros de prestação de conta, e nesse momento eu acho que a informática, o meio digital, tem ajudado muito para diminuir a corrupção, porque agora você tem os balancetes em tempo real. Então, se o condomínio não quiser, ele vai lá na casa dele, no computador dele, abre e vê, analisa as notas, né? Agora, a gente está falando muito do síndico, do advogado. Eu tenho até eu vivenciei um caso chatíssimo com uma advogada, colega, que deu um golpe no mercado condominial. E foi muito difícil para mim. É muito difícil. Foi muito difícil, porque, inclusive, era uma mulher. Eu super valorizo o trabalho da mulher na advocacia e tal. E eu tentei argumentar. Ela tinha, só de um dos meus clientes, ela fazia os acordos e ela não repassava o valor. Lembrando a você que se inscreva logo aqui no nosso canal do YouTube, que está aqui nos caracteres. Divulga no grupo de moradores, né? Divulga aí no grupo de prestadores de serviço. Afinal, quanto mais alcance a gente chegar, mais esse conteúdo vai impactar no dia a dia aí do nosso mercado condominial.